teoria e seus criadores sua prática. Primeiros conceitos. A eletricidade como a ciência de 600 a.C., quando o grego Tales Mileto descobriu que o âmbar, uma resma de fóssil, quando atraída pelo animal, adquiria a propriedade de atrair pequenos pedaços de palha. O nome desta resma em grego é electron, do qual deriva palavras eletricidade, eletrização, etc. Em 600, o inglês William Gilbert, 1544-1603, retomando as observações de Thales, inventou um pêndulo elétrico, o que tornou possível a observação de uma série de fenômenos que se transformaram na base da eletricidade. Uma das suas observações é a existência de um grande número de corpos que, quando atraídos, se aproximavam como âmbar, isto é, adquirem carga elétrica, se eletrizaram e passaram a exercer força de atração sobre corpos. Os estudos nesse campo evoluíram com Otto von Guericke, 1602 a 1682, que observou repulsão entre as cargas elétricas. Somente por volta de 1730, o pesquisador francês Charles Dufay, 1698 a 1739, demonstrou claramente que a força elétrica podia ser atrativa ou repulsiva. Na metade do século XVIII, Benjamin Franklin, estadista, cientista americano, admite a transferência da eletricidade de um corpo para o outro. Quando são atraídos, imagine-se que a eletricidade de fluidos se refere aos estados elétricos com o excesso de uma deficiência desse fluido. Classifica 3 estados elétricos do seguinte modo: neutro, quando o corpo possui esse fluido em condições normais. Positivo, quando o corpo recebe. Com certeza. Taca, bexiga, acaba com aquele rolo. Aqui é a outra, né? Limpando a pintura dela. Aí não dá, né? Faz bom. Pega a solução que lá no rabo. Agora o povo quer mais eu quero ficar com papel higiênico. Eu tiro primeiro grosso, né? Eu tiro grosso, eu tiro terra, eu tiro ralo. Mas melhor, né, mano? Rato, aproveita, eu te pego. Ele acha que vai escapar. O arroz! Hã? Mas ela tá comendo. Ela nunca deixa faltar, né? O arroz! Cachorro aí. Nunca deixa faltar o arroz! Quem acredita nisso é quem não conhece, né, senhor? Positivo, quando o corpo recebe uma quantidade desse fluido a outro corpo. Negativo, o corpo perde o conceito de quantidade desse fluido para outro corpo. No final do século XVIII, o francês Charles-Augustin Colombo, 1739 a 1806, utilizado a balança de torção, estabelece a primeira lei quantitativa da eletricidade e da força elétrica recebida, conhecida como Lei de Colombo. As noções de campo elétrico, potencial elétrico, da capacidade foram introduzidas através dos teoremas de
gauzes e de Laplace e de Poisson. A eletricidade dinâmica se desenvolve com a descoberta da pilha por Alexandre Volta, de 1745 a 1728, em 800, levando a corrente elétrica à resistência elétrica. Tornou-se necessário medir essas grandezas e outras situações que interessou Ampère, Ampoulier, Joule, Fahrenheit, Kirchhoff e outros trabalhos que permitiram a construção de equipamentos como amperímetro e o volterímetro. A descoberta da corrente elétrica reativou o conhecimento sobre os fenômenos magnéticos, já conhecido muitos séculos antes da descoberta de Thales Mileto. Acredita-se que foram observadas nas primeiras vezes uma antiga cidade da Ásia Menor, chamada de Magnésia, de onde teria se originado os termos magnetita, magnético, magnetismo e etc. Em 1822, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, 1777 a 1871, verificou uma bússola magnética que sofria deflação quando colocada nas vizinhanças de um fio condutor de corrente elétrica. Tal observação relacionou eletricidade e magnetismo e levou muitos cientistas ilustres, entre os quais Michel Fahrenheit, 1791-1867, Lorenz Biot, Savant, Ampère, Joseph Pierre, Edmund House Lewis, a realizarem pesquisas que conduziram à demonstração que existe interligação entre a eletricidade e o magnetismo. Essas descobertas introduziram uma revolução da economia industrial, proporcionando o bem-estar de quem desfrutamos hoje. Graças a elas, dispomos de televisores, telefones, computadores, rádios, etc. Graças a ela, dispomos também de motores elétricos utilizados sem número de equipamentos de uso diário. Carga elétrica. Muitas outras substâncias apresentam essa mesma propriedade do amparo. Quando atribuídas, adquirem cargas elétricas e se eletrizam e passam a exercer forças elétricas sobre outros corpos. Vamos considerar a seguinte experiência. Atraímos duas barras de vidro, com pedaços de seda. Penduramos uma barra e atraímos por um fio. A seguir colocamos perto dessa barra a outra barra e também atraímos. Observamos que elas se repelem. Repetimos todo o processo com as duas barras no plástico atrativas com a lã, que ela também se repele. Entretanto, ao aproximarmos a barra de vidro, ao aproximar a barra de vidro atritada com a seda ou a barra de plástico atritada com a lã, verificamos que elas se atraem. Repetindo essa experiência, como outros tipos de materiais, podemos observar a potência de apenas dois tipos de carga elétrica. Uma adquirida no vidro quando atritada com a seda, outra adquirida pelo plástico quando atritada com a lã. Benjamin Franklin, quem denominou a carga adquirida pelo vidro de positiva a negativa e carga adquirida pelo plástico
Dessa experiência, podemos também concluir que os bastões eletrizados com o mesmo tipo de carga que repelem bastões eletrizados com um tipo de diferentes cargas se atraem. Estrutura da matéria. Estrutura da matéria. A partir do conhecimento de estrutura da matéria, podemos explicar a eletrização dos corpos. A matéria é formada de pequenas partículas, os átomos, e cada átomo, por sua vez, é concluído em partículas ainda menores, os prótons, elétrons e os nêutrons. Os prótons e os elétrons localizam-se na parte central do átomo, formando o núcleo, que apesar de ser aproximadamente 100.000 vezes menor que também do átomo, que pode também se concentrar em praticamente a toda a massa. Os elétrons, cuja massa é cerca de 1.840 vezes menor que a dos prótons, girando em torno do núcleo, numa região chamada de eletrosfera. Os prótons e os elétrons apresentam uma importante propriedade física. A carga elétrica, representação esquemática do átomo. A carga elétrica do próton e do elétron são exatamente iguais, porém os sinais de contraídos da carga do próton é positivo e do elétron negativo. O elétron é desprovido de cargas elétricas. No átomo não existe predominância de cargas elétricas. O número de prótons é igual ao de elétrons, e assim o átomo é um sistema eletricamente neutro. Entretanto, quando perde uma carga de elétrons, fica neutralizados, eletrizados positivamente quando perde elétrons e negativamente quando recebe elétrons. A quantidade de carga de elétrons, valha absoluta, é chamada de carga elementar e é representada por E. No Si, a unidade de carga de Colombo é cujo o átomo, o símbolo é C. Charles Auguste Colombo, 1736 a 1806, físico francês, iniciou sua pesquisa no campo da eletricidade e do magnetismo para participar de um concurso aberto pelas academias de ciências sobre a fabricação de agulhas imantadas, estudo de atrito, e descobriu a eletrização superficial dos condutores. Formulou a lei da atração e da repulsão entre as cargas elétricas. O valor da carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a 19, a menos 19, Colombo. Então, a carga de elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, Colombo. Carga de próton positivo, 1,6 vezes 10 elevado a 10 menos 19, Colombo. O processo pelo qual o corpo se eletriza é semelhante a semelhante ao de um átomo. No estado normal, o corpo é neutro, isto é, apresenta a mesma quantidade de prótons e de elétrons, cujas cargas de sinais contrários se equilibram. Quando apresentam falta ou excesso de elétrons, torna-se um corpo eletrizado. É importante observar que a carga adquirida pelo corpo ao se eletrizar só aparece em múltiplos inteiros de cargas elementares. Por essa razão, dizemos que a carga é quantizada em múltiplos de carga elementar. Então, a carga elétrica que de um corpo eletrizado pode ser escrita sobre que é igual ao número de
de elétrons ou de prótons vezes é elementar vezes o número de elétrons vezes é elementar. É isso mesmo. Que a quantidade é vezes o número de elétrons ou prótons vezes a carga elementar. Portanto, um corpo eletrizado pode estar eletrizado positivamente da falta de elétrons, que é mais ele, vezes que eletrizado negativamente e excesso de elétrons, que é igual a menos N vezes E. É usual o emprego dos submúltiplos. Microcolombo, esse U, 10 elevado a menos 6 Colombo, dando Colombo, o N, 3 elevado a menos 9 Colombo. Pico Colombo, PC, é igual a 10 elevado a menos 12 Colombo. Determina o número de elétrons existentes de uma carga de 1,6 Colombo. Solução. Dados. Quantidade 1,0 Colombo é igual a 1,6 vezes 10 menos 19 Colombo. Da equação que vem a ser 1, igual a esse. Deixa eu ver. Por que deu 6? Que foi multiplicado. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que ficou. É isso mesmo. Pincel. Que mentiroso. Uh, Dá 0. 0. 6. Dá 1. Dá 16. É? Deixa eu ver. Espera aí. O que, né? Como é que é essa conta, meu Deus? Volta lá negativo, ele tá positivo, ela tá negativo.
É isso mesmo. Um 1,6 dividido por 1. Ele é 1. Não. Mas se é igual, meu Deus do céu, como é que eu faço isso aqui? Mas ficou 18. Foi, ficou 18. Ficou 18. Ele diminuiu o expoente. Um vírgula seis. Zero. Zero. 6. 16. Certo. De onde vai tirar esses 6,5, meu Deus? Esse 25. 25. Vai, meu papai. Se resolver não. É dado um corpo eletrizado com a carga 6,4 microcoulomb. Determina o valor de elétrons da falta do corpo da carga de elétron, que é menos 0,6 vezes 10 menos 19 coulomb. Quantos elétrons que excedem tem no corpo eletrizado com a carga 16 nano, né? Nano coulomb. O que significa dizer que uma carga elétrica quantizada? Um corpo tem 3 vezes 10 a 18 de elétrons e 4 vezes 10, 18 de prótons, sendo a carga elétrica de elementos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Qual é a carga elétrica do corpo? 6 Gran Rio, Rio de Janeiro.
Um pedaço de cobre eletricamente isolado contém 2,1022 elétrons livres, sendo de cargas de cada um igual, menos 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulomb, para que o metal adquira uma carga de 3,2 vezes 10 menos 9 coulomb. Será preciso remover um em cada quantos desses elétrons livres. Você sabia? O núcleo é o átomo formado dos prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons são formados por quarks. Os quarks podem ser cargas elétricas de dois valores diferentes, 2 sobre 3 e menos 1 sobre 3. O valor da carga elétrica do próton, os antiquarks, são que dão origem às partículas que têm cargas opostas. Existem 3 famílias de quarks, como os dois deles em cada uma. Apenas uma família, entretanto, formada pelos quarks up, o U da carga mais 2 sobre 3, o down T com carga menos 1 sobre 3. Participa de uma forma dos prótons e nêutrons. O próton é formado por 2 quarks U e de um D, o que resulta numa carga de 2 sobre 3 mais 2 sobre 3 menos 1 sobre 3, igual a mais 1. O nêutron é formado por 2 e D e U, e por isso tem a carga zero. A forma moderna da teoria dessa partícula chama-se microcromodinâmica quântica, que aceita-se e deve ser a teoria da estrutura mais íntima da matéria. Princípios de eletrostática. Experiências que comprovam durante o processo do atrito do número de cargas cedidas por um corpo igual ao número de cargas recebidas pelo outro, o que permite enunciar o princípio da conservação de cargas elétricas. No sistema eletricamente isolado, consiste na soma algébrica das cargas elétricas. Quando os exemplos consideram que A e B eletrizados de cargas respectivamente iguais A e que B colocadas em contato, os grupos colocados em cargas entre as separadas apresentam cargas A a Q e B e Q. Aproximando-se os dois corpos eletrizados, uma força elétrica de repulsão entre os corpos eletrizados, de uma forma elétrica de atração que permite enunciar o princípio da atração do repulso das cargas. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem dos sinais opostos se atraem. Repulsão ou atração. Isolantes e condutores. Uma barra de plástico atritada com um tecido de lã com cargas elétricas permanece na região atratida. O plástico e todos os materiais que não permitem o movimento. Eita, Maga quer sair. Maga quer sair. Cargas elétricas são chamadas de isolantes ou dielétricos, segurando-se na barra metálica, atraindo-a com o tecido de lã. Ela adquire cargas elétricas, mas não pertencem eletrizadas. As cargas adquiridas fluem pela barra, pelo corpo e escoam para a terra. Entretanto, por atrito, pode-se eletrizar a barra metálica, bastando para isso segurá-la por um cabo plástico. Neste caso, a carga ficam retidas nas barras e se atribuem por todos a sua superfície. No plástico, as cargas permanecem na região atritada e na barra de metal as cargas fluem. Os metais, o corpo humano
da Terra são materiais que permitem o livre movimento das cargas elétricas e são chamados de condutores. O diferente comportamento dos materiais isolantes e condutores em relação às cargas elétricas que pode assim explicar nos átomos de metais elétrons das camadas mais distantes do núcleo. Libertam-se do átomo, movimentando-se livremente através do metal de outro condutor ligado a este. Nos isolantes elétrons, através do metal de qualquer ligado a este, os isolantes elétricos permanecem firmemente ligados aos átomos. Na barra de metal, como cabo de plástico, as cargas distribuem pela barra. Entre os isolantes e os condutores, há um grupo intermediários, os semicondutores. Importante muito de grande microeletrônica, os semicondutores mais conhecidos são o germânio, o silício e muito mais usado na condução de iodos e transistores. Existe ainda matéria de temperatura próxima a zero absoluto, apresentam resistência nula ao movimento de cargas positivas e são supercondutores. É o caso, por exemplo, do alumínio de temperaturas enormes de menos 207 graus. Eletrização por atrito é quando dois corpos diferentes são atraídos e pode ocorrer a passagem de elétrons de um corpo para o outro. Nesse caso, diz que houve uma eletrização por atrito. Considere que um bastão plástico sendo atritado com um pedaço de lã, ambos inicialmente neutros. Os exemplos mostram que o atrito dos corpos passam a manifestar propriedades elétricas. Um exemplo descrito: houve transferência de eletricidade da lã para o bastão. Na eletrização por atrito, os dois corpos ficam carregados com as cargas iguais e podem ser sinais trocados. Sabe-se ainda que mesmo na quantidade que pode ficar eletrizada positiva ou negativamente, conforme o tipo de outra substância com que é atritada. Eletrização por contato. Quando colocamos dois corpos condutores em contato, uma eletrização a outro neutro, pode ocorrer a passagem de elétrons para outro e fazendo com que os corpos neutros se eletrizem. Consideremos as duas esferas, as eletrizadas e a outra neutra. Antes do contato, durante o contato, depois do contato. Leva pra mim mais perto. As cargas em excesso do condutor eletrizado negativamente se referem em alguns a ele elétrons e passam para o corpo nêutron, fazendo com que ele fique também elétrons e se o excesso, portanto, eletrizado negativamente. Se a esfera estiver eletrizada com cargas positivas, haverá também uma passagem de elétrons, porém dessa vez do corpo nêutron para eletrizado, pois está com falta de elétrons e o atraído do corpo neutro. Portanto, a esfera neutra também ficará eletrizada positivamente,
pois cedeu elétrons. Na eletrização por contato, o corpo ficam eletrizados com cargas do mesmo sinal. Em termos de manifestações elétricas, a Terra é considerada como um enorme elemento neutro. Dessa forma, quando o condutor eletrizado é colocado em contato com a Terra ou ligada com ela a outro condutor, há uma redistribuição de cargas elétricas proporcional a dimensões do corpo eletrizados da Terra, que ficam na realidade ambos eletrizados. Porém, como dimensões do corpo são desprezíveis quando comparado com as da Terra, a carga elétrica nele permanece após o contato. É tão pequeno que pode ser considerado nula, pois não consegue manifestar propriedades elétricas. Assim, ao ligarmos um condutor à Terra, dizemos que ela se descarregar, isto é, fica neutro. Na prática, pode-se considerar que a Terra como um enorme reservatório condutor de elétrons. Então, ao ligarmos a outro condutor eletrizado à Terra, ela se descarrega de uma da seguinte forma: os elétrons em excesso do contato escorrem para a Terra dividindo a repulsão entre elas. Devido à atração dos elétrons, a Terra flui para o condutor. Importante, após o contato de condutores da mesma forma e com as mesmas dimensões apresentam cargas iguais. Dispõe-se de 3 esferas metálicas idênticas e isoladas de uma mesma à outra. 2 delas, A e B, estão neutras, enquanto a esfera C contém uma carga elétrica e se faz a C a tocar a primeira esfera A e depois a esfera B no final desse procedimento. Qual carga elétrica A, B, C, respectivamente? Resolução: QA igual a zero, QB igual a zero, QC igual a zero. Aqui. Após o contato de A com C, Q1A, QC1C, a soma das cargas dos corpos A e C é igual antes e após ao contato, portanto, Q1 igual a QC igual a QA mais QC sobre 2 igual a 0 mais Q sobre 2 igual a Q2. Após o contato de B com C, Q1 igual a B, Q2 igual a C. Q1 igual a B igual a Q aspa igual a C. Qn mais Q1 igual a C sobre 2 igual a 0 mais Q2 sobre 2 igual a Q4. Resposta: as cargas finais são Q1 igual a QA igual a Q1 sobre 2 sobre 1, Q1B igual a Q A, C igual a 4, Q igual a 4, Q sobre 4. Na eletrização por atrito, cria-se cargas elétricas. Explique. Uma caneta de plástico, depois de eletrizada por atrito com o cabelo, atrai pequenos pedaços de papel. Alguns pedaços podem tocar a caneta e são violentamente repelidos. Explique o fenômeno. O bastão que se é eletrizado de uma ou duas extremidades permanece neutro. Explique. Porque os metais são bons condutores de eletricidade. Explique o que acontece quando tocamos um corpo carregado positivamente e negativamente. Responda as seguintes questões. O que acontece com o corpo condutor de eletrizados entra em contato com o solo?
porque não conseguimos eletrizar por atrito um corpo condutor. Segundo diretamente com a mão. Os caminhões que conduzem combustíveis possuem correntes que vai se arrastando pelo chão. Justifique a utilidade da corrente. Um corpo A com a carga Q, 8 microcolombo é colocado em contato com o corpo B, inicialmente neutro. Em seguida são afastados de outro, sabendo-se que a carga do corpo B, após contato com 5 microcolombos, calcule a nova carga do corpo A. Considere duas esferas A e B idênticas e isoladas. Eletricamente, as esferas B e A possuem cargas respectivamente iguais a 3 microcolombo e 1 microcolombo. Coloca-se as duas esferas em contato. Qual é a carga final de cada esfera? Qual o número de elementos transferidos da esfera A para B? Considere as seguintes afirmativas. Somente os corpos carregados positivamente atraem corpos neutros. Somente corpos carregados negativamente atraem corpos neutros. Um corpo carregado pode atrair ou repelir corpos neutros. Se um corpo A é eletrizado positivamente ao corpo B, podemos afirmar que está carregando negativamente. Um corpo neutro pode ser atraído por um corpo eletrizado. Quais são as verdadeiras? Dispõe de 4 esferas metálicas idênticas e isoladas às outras, e 3 dessas A, B e C são descarregadas, enquanto as quais esferas D contêm cargas negativas que faz a esfera D tocar sucessivamente as esferas A e C. Determina a carga elétrica final das esferas. Eletrização por indução. A eletrização de um condutor neutro pode ocorrer por simples aproximação de um corpo eletrizado, seja que haja um contato entre eles, sem que haja um contato entre eles. Considere um condutor inicialmente neutro, um bastão eletrizado negativamente. Quando aproximamos o bastão eletrizado de um corpo neutro, suas cargas negativas repelem os elétrons livres do corpo neutro da posição mais distante possíveis. Dessa forma, o corpo fica com falta elétrica de elétrons, extremamente com excesso de elétrons da outra. O fenômeno de separação de cargas no condutor provocado pela aproximação de corpo eletrizado, denominado indução eletrostática. Na indução eletrostática ocorre apenas uma separação entre algumas cargas positivas e negativas do corpo. O corpo eletrizado que provocou a indução é denominado de indutor, que o que sofreu a indução induzindo. Se quiséssemos obter, não induzir uma eletrificação com a carga de um só sinal, bastaria ligá-lo à Terra na presença do indutor. Nesta situação, os elétrons livres de indução, que estão sendo repelidos pela presença do indutor, escoam para a Terra, fazendo-se contato e logo após afastando-se o bastão, induzindo que ficará carregado com cargas positivas. No processo de indução eletrostática, o corpo induzido eletrizará sempre com as cargas de sinais contrários às do indutor. 15. Durante o processo de eletrização a um corpo indutor por indução, ocorre transferência de cargas. Explique. Na figura estão representados condutores metálicos descarregados com
contador suportados por barras isolantes. Aproxime-se deles um bastão isolante carregado positivamente com um bastão ainda próximo aos condutores. Afastem-se um do outro. Faça a representação das cargas presentes. Agora cada um indutor bastante afastado entre o bastão. Como se pode eletrizar negativamente a metálico com outra através da indução eletrostática? Considere a afirmativa a seguir. Corpos constituídos do mesmo material isolante não são eletrizados. Um corpo se eletriza quando ganha e perde elétrons. O objeto constituídos em materiais indutores podem ser eletrizados por indução. Quais dessas afirmativas são verdadeiras? Eletroscópio é um aparelho que se destina a indicar a existência das cargas elétricas, ou seja, identificar se um corpo está eletrizado. Eletroscópicos mais comuns é o pêndulo eletrostático e é o eletroscópico de folhas. É constituído de uma esfera leve e pequena, que em geral cortiça de isopor, suspensa a um fio flexível isolante e presa a um suporte. Para entender seu funcionamento, ponha que desejar saber se um determinado corpo está eletrizado, aproximando-se do corpo da esfera neutra, e se estiver eletrizado, ocorrerá o fenômeno de indução eletrostática na esfera e ele fará atrair para o seu corpo em teste. Se quiséssemos saber o sinal da carga do corpo eletrizado devemos primeiramente eletrizar a esfera com uma carga do sinal conhecido que suponha, por exemplo, que seja da esfera do pêndulo que tinha sido eletrizado com a carga negativa. Ao aproximarmos o corpo teste, já sabemos que está eletrizado, que pode ocorrer dois casos. Página 435. Mas não adianta não, se você aperrear não. Mas ela foi perguntando. Você não vai fazer nada a ela, nada. Diga nada. Mas aqui ela fica dizendo, ela fica, vai, diga. Ela fica direto, diga. Tá, mãe, isso é besteira. Não já tá resolvendo, a menina tá lá comendo, não deu só porra já agora. Ela vai morrer quando não, viu? Vai morrer quando não. E eu apoiei o Rogério a senhora aqui. Ah, foi. Nem a gente. Mas, A cuscuz senhora com só- farinha. Cuscuz com farinha, foi, Carla? É. E a gente sobreviveu. Carla, agora José e Ivana nasceram em berço de ouro, não foi? Berço de ouro. E ele tem que não, viu? Você? Mas, nada. Zezinho? Aí passou, foi fome aqui. Ai, meu Deus do Ai. céu. Não adianta não. Nascesse em berço de ouro, tu e Wanda. Não adianta não falar pra vocês Mas não dois. adianta não, filha. Que ele disse que você, para o Senhor, e tia Cacá ficava tomando Coca-Cola pequenininha e nem tomava. Que conversa. Sim, menino, mas antes deles, antes. Tá falando de antes. Todo mundo tinha dinheiro aqui. Conversa. Mas Carla tinha. Eu só via Carla. Tu não via não. Tu só via de noite. Nem via. Porque eu dormia, tudo chegava, não sabia. Carla ficava. Então o cara tava traficando, porque tinha dia todo dia. Carla tinha. Tava traficando, né, cara? Carla fazia o negócio lá em seu Miriam pra ganhar dinheiro. Cara dava banho velho. Balançava a piba dele. Carla até comprou uma bicicleta com o dinheiro do velho. Foi. Taca a bexiga.
Carla. Não foi uma bicicleta, não, foi uma bicicleta. Eu vi aqui você com. Dinheiro do... Eu vi você aqui com a bicicleta. Mas foi tudo bem, não. Foi. Não tá pegando, né? Tá não. Pega, mas se tiver um jeitinho. Eu não sei se deu jeitinho não, viu? O jeitinho. É esfolado o negócio. Esse negócio tá contraído. A do. Mas tem duas tomadas novinhas lá em casa. Pode pegar. E tá enferrujada já. É. Era bom que arrumasse uma vaga lá no hotel pra Felipe, né? Não é isso que ela vai tentar depois? Mas de quê? De garçom. Mas tem que Garçom é bom porque você recebe Fora com jeito. as gorjetas, minha amiga. Mas também ele tem que falar pelo menos uma língua. Que vinho? Não, Mas isso é pra hotelaria. isso Não, aí é recepcionista, tem nada a ver não. pelo menos uma língua para falar os pratos. Não. Tá bom, bora perguntar pra mãe? Bora, Apostar. bora. Tu sabe de porra nenhuma, amigo. Não sabe nem que dia é hoje. Dia 8/7/2017. Eita porra, toma dessa. A gente tá em 2018 pra todo mundo sabe. Aham, Isso? tá. Tá Só nada. se for no seu mundo. Ah, é no meu mundo mesmo. Mas no meu tá assim. Tu não sabe nem o dia que tu nascesse. Hã? Tu O não dia, sabe. Sim, o ano ou o dia? O tudo. Tudo, março do 16 do mês 3 Mãe, eu faço de café. 2007. 2007. E a hora que tu nasceu? Já anoitecendo. Não. Era umas 5h30. É, não. Foi que hora? Você nasceu de 13 Inflamação nasal e da garganta. Ai, tudo Tem acertei. nada a ver de 6 Você faz horas. um suco aqui pra amanhã? Agora o teu. Eu não sei mexer nesse negócio não. Eu, quem sabe, é mãe. Eu sei mexer. Quem sabe é mãe, meu amigo. Não, cara, tomei hoje. Toma mais. Toma amanhã, não. Toda hora. Vai tomar um suquinho? Eu sei mexer. Olha, a Carla não quer não, é. Ela quer amanhã. Quero que amanhã internar ela. O médico disse que se ela for lá de novo, vai internar ela. Foi? Foi mesmo? Foi. Se ela ficar teimando, tem que tomar os remédios nos horários, tudo direitinho. Passou o remédio, ela rasgou a bula no caminho, pra não comprar. Vendo aí? Foi mesmo? Foi nada. Foi, mãe.